Bom dia pai, bom dia também para você aluno. Nós vamos para mais uma aula, mas antes eu quero convidar vocês a fazer uma breve oração. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, somos gratos a Ti pela vida, pela saúde. Continue derramando bênçãos sem medida sobre nossa vida e pedimos a Tua proteção. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Turma, nós vamos então aqui trabalhar o capítulo 4, né? Já finalizando o capítulo. Nós vimos na aula passada sobre as fases da história egípcia, não é isso? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a religião e também como viviam os egípcios, né? Então nós temos aqui, por exemplo, na religião no Antigo Egípcio, nós temos então aqui uma palavra que vocês já conhecem, né? Que é o politeísmo. Por que o politeísmo, professor? Porque eles acreditavam na existência de muitos deuses, ou seja, vários deuses, né? Então, vocês sabem que aqueles povos que são politeístas é porque eles adoram vários deuses, tá certo? Os deuses egípcios poderiam ser antroposomórficos. O que seria, professor, antroposomórficos? Nós temos então aqui antropo, né? Relativo a homem, nós temos aqui o zoo, relativo a animal, e morfo relativo à forma. Logo, nós temos então aqui os deuses em forma de homem e animal. Tá certo? Como você pode observar aqui na imagem, nós temos alguns deuses, né, com forma, né, de homem. Nós temos aqui também homem e animal, tá certo? Então, nós temos aqui essa representação de deuses antroposomórficos, correto? Logo, nós vamos ver que havia um aspecto importante na religião egípcia, que era a ideia da vida após a morte, né? Os egípcios também acreditavam em mais de 2.000 deuses. Olha só, eram vários, né? Por isso eram chamados de quê? Politeístas, tá certo? Muitos templos foram construídos no Egito para culto de faraós, né? Os faraós ali cultuavam os deuses e a adoração aos deuses, não só o faraó, mas também as famílias mais ricas, né? Aqueles que estavam ali diretamente ali com o faraó, tá certo? É interessante que o faraó, percebendo que a religião era muito forte, né, no Egito, e as pessoas eram fortemente também influenciadas pela religião, o faraó tentou aumentar o seu poder impondo um tipo de monolatria. E o que é monolatria, professor? Nós temos então aqui a crença na existência de vários deuses, porém com a obrigatoriedade de adoração em apenas um, né? Ou seja, ele acredita, né? Ele acredita, mas a adoração é apenas quantos? Não, é apenas um, tá certo? Então nós temos aqui alguns deuses, né, na imagem que você pode observar aqui: Ra, Osíris, Ísis, né, que é a esposa de Osíris, e aí podia trazer os mortos de volta à vida, e por isso nós temos então aqui, né, de que os egípcios acreditavam na ideia de vida após a morte, tá bom? E aí vocês podem também observar os outros deuses, tá certo? No livro de vocês. Logo nós temos então aqui algo que é interessante, que como viviam os egípcios antigos, né? Nós temos então aqui alguns grupos sociais, por exemplo, com os camponeses, né? Os camponeses viviam em cabanas ou casas simples, né, de tijolos, tá certo? As classes intermediárias também viviam em casas de tijolos, porém mais amplas, né, onde nessas casas haviam que jardins, né, aquários, grandes espaços, né, ou seja, como sala de visitas, e aí diferenciavam então das casas dos camponeses, tá bom? Nós temos então aqui, olha só, as meninas se casavam mais cedo, entre 12 e 15 anos, né? Entre os egípcios era comum as meninas, né, se casarem com essa idade, com homens de 30 anos, tá certo? As mulheres, para você ter uma ideia, exerciam também algumas atividades semelhantes à dos homens, por exemplo, os escribas, tá? Algumas mulheres também se tornaram escribas, era muito difícil, mas algumas delas se tornaram, tá? Só que as mulheres estavam ligadas diretamente às atividades domésticas, tudo bem? Logo, a educação não era para todos, tá certo? A educação não era para todos, a educação
estava disponível apenas para as famílias mais abastadas, ou seja, mais ricas, normalmente para rapazes, tá certo? Interessante que aos 9 anos de idade já deveriam escolher sua futura carreira, e muitos escolhiam ali, por exemplo, ser militar, sacerdote, administrador, né? É importante que alguns deles escolhiam também ser matemáticos, tá? Também trabalhar no conhecimento da geometria, porque eles já muitos que escolhiam essas áreas, né, da geometria, da matemática, foram responsáveis pela construção de vários templos, tá certo? Olha só, em relação a vestimentas, né? A vestimenta, os homens usavam um tipo de saiote, as mulheres usavam vestidos retos, né? Com 2 alças largas, mas essas vestimentas, elas vão depender muito, sabe do quê? Da classe social, tá? Elas vão depender muito da classe social, tá certo? Ambos eram vaidosos, usavam pulseiras, brincos e vários tipos de ornamentos, tá certo? Aí você pode observar alguma dessas características importantes. Nós temos então aqui outros pontos importantes, né? Que existiam jogos entre os egípcios. Então nós temos aqui um desses jogos, né? Usavam como carros puxados por animais para caçar, lutavam, praticavam natação e corridas, que eram uma atividade muito comum, né, entre os egípcios, e jogos de tabuleiro como parecido com o xadrez, tá? Usavam também, brincavam, né? Tinham brinquedos infantis como bonecas, cavalinhos de madeira, né? Animais, bolas, entre outros. Nós temos aqui, né, boneco de pano, bolas, que diferencial também das nossas atuais, né? Cavalinhos de madeiras. Então vocês podem observar que era um tipo, né, de brinquedos infantis para os egípcios, tá certo? Olha só que interessante também aqui, os egípcios preservavam a limpeza, tomavam banho 3 vezes ao dia, escovavam os dentes, tá? Escovavam os dentes, tinham pasta, escova, e desenvolveram um tipo de sabão para o banho e também, né, a lavagem de roupa, tá certo? Em relação à alimentação, se alimentavam de produtos agrícolas, tá certo? Onde havia ali vários tipos de cereais e também vários tipos de carne, já que uma das principais atividades, né, dos egípcios era a atividade agrícola. Então, se alimentavam de vários tipos de carne porque praticavam também o que? A pecuária, tá certo? Nós temos então uma variedade e muitos assuntos importantes em relação aos egípcios que também serviram de exemplo, né, para certas atividades futuras, né? Então, eles foram exemplos, tá certo? E que ao longo do tempo, aquilo que eles desenvolveram, né, foi então se aprimorando ao longo do tempo por outras civilizações. Tudo bem? Então, gente, até a próxima aula. Tchau!